Como é bom estarmos reunidos, irmão. Nós estamos aí, numa série Uma Vida com Propósito, baseado no livro de Esther. Então nós vamos dar continuidade hoje. Domingo passado eu não preguei sobre isso, E a gente vamos dar continuidade hoje e tem mais domingo que vem. Domingo que vem é encerramento dessa campanha. Eu acredito que Deus falou muito aos nossos corações, falou muito a respeito do que é viver uma vida com propósito, de como ter uma vida com propósito, de como ser guiado pelo Senhor. Então agora nós vamos dar continuidade na quarta mensagem. Uma vida com propósito. Hoje nós vamos falar sobre integridade. Integridade no tempo de pressão. Irmãos, quando vem o desafio, quando vem a dificuldade, aí que é o momento da gente ser íntegro, da gente viver segundo a graça, o favor do nosso Deus. Então abre sua Bíblia comigo no livro de Esther, capítulo de número 3, versículos de número 5 e 6. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império Xerxes, do rei Xerxes no caso. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre a integridade de Mardoqueu. Amã, ele coloca um decreto que quando ele passava, todos deveriam se curvar, mas Mardoqueu era um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que vivia segundo a graça e o favor de Deus, um homem que estava exilado, um homem que não estava na sua terra, não estava adorando a Deus com seu povo. Eles tinham o direito de fazer culto, mas eles não podiam ter o templo, estar ali reunidos para adorar a Deus de forma certa na sua terra. Mas Mardoqueu, ele decidiu e quis viver a sua integridade. E ele sofreu perseguições. A gente vê que Amã, ele começa a perseguir ele, e não só ele. Por causa da fidelidade de Mardoqueu, todo o povo começou a correr risco. Todo o povo teve um decreto de morte para todo o povo judeu, porque Mardoqueu não se prostrava. Mas com certeza tinha alguns judeus que se prostravam. Com certeza. Sempre tem um ou outro com medo de morrer, um ou outro, mas a Bíblia fala que Mardoqueu não se prostrava. Mardoqueu decidiu não se entregar às vontades do rei, à vontade do decreto de Amã. Então, a primeira coisa que nós entendemos, irmãos, que é fundamental para um discípulo de Cristo, é fundamental. Se nós queremos viver como discípulos de Cristo, é fundamental sermos íntegros. E por ser íntegro, eu quero falar aqui, eu quero abrir um parênteses que eu não falei, Mas hoje nós começamos a nossa escola bíblica dominical. Irmão, que benção. Quem veio aqui? Mais ou menos deu aqui umas 20 pessoas aqui hoje. Eram 17 livros, nós distribuímos os livros e mais alguns outros que vieram, Então, mais ou menos umas 20 pessoas estavam aqui. Irmãos, vem para a escola bíblica dominical, que vai ser bênção. É bênção demais. Um louvor maravilhoso, uma manhã, nós começamos 9h30 em ponto, terminamos às 11 horas, 11h01 eu terminei em ponto, vai ser assim todos os dias, Então assim, vem que foi bênção demais. Então vai ser todo domingo, nós não vamos parar agora só quando Jesus voltar, Então agora a gente não para mais com a escola bíblica dominical. Foi uma bênção, um material maravilhoso. Se você quiser o livro, nós temos ele em PDF, nós podemos enviar para você, para você poder estudar, ler, estar ali. Vai ser bênção demais, amém? Todo discípulo de Jesus precisa viver de forma íntegra. Eu abri esse parênteses porque
Na aula de hoje, da Escola Bíblica Dominical, a pergunta foi: qual é a nossa esperança entre a vida e a morte? Qual a nossa esperança entre a vida e a morte? Por que nós estamos aqui? Para que viver? Qual a esperança de viver? E qual a esperança se morrermos? A nossa esperança na vida e na morte é viver para Deus e glorificar a Deus para sempre. A nossa esperança na vida e na morte, a Bíblia nos ensina, os discípulos nos ensinou, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser íntegros. Ser íntegro é ser inteiro, é estar inteiro, envolvido naquele projeto. Assim como você é íntegro no seu trabalho, assim como você é íntegro no seu relacionamento, nós precisamos ser íntegros na nossa caminhada cristã. E Mardoqueu foi íntegro, mesmo estando em lugar estranho, terra estranha, desafios de vida, Mardoqueu não se curvou. Irmãos, a única religião, eu te falo isso, a única religião, no bom sentido da palavra, nós somos homens religiosos, nós temos uma religião. A única religião que a maioria das pessoas não são íntegras são os cristãos. A maioria dos cristãos não vive integridade. E por não viver em integridade, não consegue alcançar o que Deus tem para você, o que Deus tem para nós. Irmãos, Deus tem promessas maravilhosas. Deus tem promessas maravilhosas para mim e para a sua vida. O que nós precisamos todos os dias é confiar no Senhor, é ser íntegro. A gente conhece a história de Daniel, a mesma história de Mardoqueu. Um homem que decidiu não se curvar, um homem que decidiu não se contaminar, um homem que decidiu se separar para Deus. Deus o salvou. Se a gente pegar a história da Bíblia, se a gente pegar de Gênesis, Apocalipse e olhar para homens que foram íntegros, todo relato, seja na vida ou seja na morte, Deus o abençoou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos têm medo de morrer? Não precisa responder de voz, levantar a mão, não precisa se expor. Irmãos, para nós que somos cristãos, não temos que temer a morte. Não tema a morte, porque a morte para nós, como diz o apóstolo Paulo, é lucro. A morte para nós, você tem noção que a morte, se você sonha em morrer com 80 anos, mas Deus te leva com 40, você antecipou 40 anos para ver Jesus? Ah, pastor, mas e meus filhos? Irmão, se Deus não puder cuidar dos seus filhos hoje, você acha que você vai poder cuidar? Se Deus não puder cuidar da sua esposa, você acha que você vai cuidar? Se Deus não puder cuidar do seu pai, da sua mãe, você acha que você vai cuidar? Não, irmão. Quem é íntegro? Irmão, integridade, eu não estou falando de não cometer erros no meio do caminho, porque nós vamos errar. Nós vamos ter que pedir perdão várias vezes na nossa vida. Nós vamos pedir perdão vários momentos para nossa esposa, para os amigos, para a igreja, porque nós erramos, nós somos homens. Mas a integridade diz para nós temos que ter um coração inteiro na presença de Deus. Mardoqueu foi um homem que nos dá exemplo de uma determinação de servir a Deus. Sabe, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 12 vai dizer para Timóteo: olha, não importa a sua juventude, não importa quantos anos você tem, seja um exemplo para quem? Para os fiéis. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: seja firme ao Senhor.
porque sendo firme, vivendo de uma vida de exemplo a Deus, você vai se dar bem. Irmãos, vocês não vão perder nada em ser íntegro a Deus, em ser inteiro a Deus. Talvez a sua luta dure 10, 15, 20 anos. Talvez a sua luta dure isso. Talvez algumas coisas que você sonhou há 10 anos atrás ainda não cumpriu, mas esse desejo está no seu coração e pode talvez demorar mais 10 anos, mais um mês, não importa. O que tem que ser é a nossa integridade em Deus, porque quando nós somos íntegro em Deus, a responsabilidade é de quem, irmãos? É de Deus. É de Deus. É Deus que vai cuidar de nós. Mardoqueu, irmão, tinha tudo para ficar de cara feia, triste, desanimado. Não estou com o meu povo. O povo foi dividido. Um povo foi primeiro, outro povo depois foi depois, outro povo chegou. Tem um povo meu que está lá, nós estamos aqui. Mardoqueu tinha tudo para falar assim: você quer saber? Eu não quero essa vida não. O problema é de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a igreja brasileira sofreu uma perseguição, como seria? Como seria? Como seria se alguns ativistas começassem a gritar aqui, na nossa igreja? Como seria se alguns entrassem aqui e batessem em nós? Como seria? Será que seríamos íntegros ao Senhor? Olha o que o salmista diz, Salmos capítulo de número 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Irmão, aqui está falando uma condição de total desordem. Como é que chama aquele negócio? Catástrofe. Não sei falar essas coisas não. Pode dar aquele negócio, pode estar tudo bagunçado, irmão. O Azaf, a gente estava vindo desse dia no carro, foi ontem. Falou assim: então aqui não tem tsunami porque nós não moramos próximo do mar. Eu falei: filho, aqui não vai ter tsunami. Acho que foi ontem mesmo à noite. Imagina um tsunami, aqui a gente perder tudo. O salmista está dizendo aqui: olha, pode que os céus se abalem, que as montanhas tremam, que aconteça o que acontece. Hoje eu comecei a ver um filme da Netflix, qual que é, amor? Eu dormi, aqui que está lá no top 10 lá, porque eu sempre abro Netflix do domingo à tarde, vejo qual é o top 10, eu pego o primeiro que está lá, vamos ver que todo mundo está vendo, né? É um negócio que a fenda se racha lá e abre, todo mundo começa, o pessoal começa a fugir, só vi 20 minutos, já está dormindo. Irmão, pode abrir um buraco aqui, gente. Se eu quiser dormir, é só colocar um filme para mim. Pode abrir um buraco, pode acontecer o que for. Nós vamos ser íntegros. Nós vamos viver segundo a vontade do Senhor. Viver uma vida com propósito é viver na integridade. Naamã foi íntegro em terra estranha. Mardoqueu foi íntegro em terra estranha. Ele não deixou de servir a Deus.
Mardoqueu foi íntegro na criação de Ester. Mardoqueu foi íntegro quando sobrou para ele a sua prima, para ele cuidar. Ele discipulou Ester. Ele não falou mal de Deus. Ele ensinou para Ester o que é servir a Deus, mesmo na falta, mesmo na dificuldade, mesmo com o rei ímpio governando. Ele ensinou para Ester que Deus faria grandes coisas, o dia chegaria. E eu faço ideia quando Mardoqueu tem a oportunidade de dizer para Ester: Ester, será que não foi para esse tempo que Deus te chamou? Aí eu fico pensando, Ester sendo criada desde criança, e Mardoqueu falando para ela: olha, um dia Deus nos salvará. Um dia Deus vai trazer livramento para o nosso povo. Um dia nós sairemos daqui. Um dia nós deixaremos de ser exilados. Ester, confia no Deus da nossa salvação, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ester. Aí passa anos, Mardoqueu tem a oportunidade, por causa da integridade, de dizer: Ester, é hoje, é para esse dia que Deus te levantou, para livrar o povo dele desse lugar. Anos se passaram de integridade, anos se passaram esperando a promessa de Deus para a vida dela. Anos se passaram e Deus cumpriu o seu propósito. Engraçado que Mardoqueu também não foi íntegro somente com seu povo, somente com Deus, somente com os judeus. Mardoqueu também foi íntegro com o rei Assuero, com o rei Xerxes. Estavam planejando matá-lo. Estavam tentando matar o rei. E na sua integridade, Mardoqueu vai lá e fala: olha, rei, conversa com Ester e fala assim: olha, estão tentando te matar. Isso mostra que a nossa integridade, irmãos, não tem que ser só com os de dentro, não tem que ser só com o povo de Deus. A nossa integridade tem que ser com todos aqueles que estão ao nosso redor. Tem que ser com todos aqueles que talvez tenham domínio sobre nós nas leis, tenham domínio sobre nós na forma de conduzir o país. Até então, Mardoqueu não sabia que o povo ia ser livre ou não, mas ele foi íntegro. Irmãos, o que tramarem contra você, se você continuar íntegro, se você viver segundo a vontade do Senhor, o que prepararem para te matar serão a forma que eles vão morrer. Eu conto essa história com pesar no meu coração, mas eu tenho que contar. Trabalhando na COFAP, a minha máquina que eu trabalhava era solda projeção. Sabe aquele negocinho que fica no seu carro do amortecedor, que fica baixando e afundando assim? Que tem 4 furos, que você passa o parafuso lá e prende na roda, não sei onde que prende. Eu soldava aquilo. E eu estava trabalhando e minha máquina deu problema. E eu estava produzindo muito pouco. Então eu era o primeiro da fila. Eu tinha que liberar para o cara do tubo prensar isso no tubo para passar para solda, soldar e assim vai. Aí, eu trabalhando normal, o cara chegou para mim e falou o seguinte: ó, você está atrasando a produção. Eu falei assim: cara, mas é a máquina, não sou eu. Ele falou assim para mim desse jeito, ele falou assim: você fica esperto, desse jeito para mim, se você tentar me derrubar, eu te derrubo primeiro do que você tentar. Eu falei assim: que isso, filho? Aquela palavra, eu fiquei tão indignado com isso, sabe? Indignado assim, dentro do coração. Eu falei assim: Deus, eu estou trabalhando. Normal, está produzindo, só que tem dia que a máquina não vai, normal. Aí eu lembro certinho, cara. Eu falei assim: o Senhor é a minha justiça. O Senhor é a minha justiça. Irmãos, 2 dias depois, esse jovem sofreu um acidente de moto, mas ralou inteiro. Eu não pedi para Deus
Não pedir para Deus matar. Não pedir, irmão. Eu falei só, Deus, o Senhor é a minha justiça. Não pedir. Mas tem coisas que Deus fala assim para você, no fundo do seu coração, fala assim, olha, não mexe com o filho meu. Mas é porque eu estava certo, eu não estava errado, eu não estava manipulando, eu não estava atrapalhando ninguém, eu só estava trabalhando do jeito que a máquina podia entregar. Ele ficou mais ou menos uns 15 dias afastado. Depois chegou mansinho, tranquilo, tudo voltou ao normal. Mas Deus é a sua justiça, irmão. Não que nós queremos o mal, mas a história que está aqui diz para nós que Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. E sabe quem foi enforcado nela? O próprio Amã. O próprio Amã. Não tem problema, irmãos, se tentarem fazer uma forca para te matar. Não tem problema se levantarem contra você para te matar. O seu Deus entrará com justiça e fará proezas na sua vida. Não importa, irmão. Só seja íntegro. Só tema a Deus. E talvez a pergunta que fica para nós essa noite é: como viver essa vida íntegra? Como que eu vou ser inteiro naquilo que eu faço? Como que eu vou ser inteiro naquilo que eu tenho para fazer? Sabe, Daniel, nós já falamos, primeiro ele começa no seu coração. Daniel assentou-se no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei. Daniel sentou no seu coração, consagrou um jejum e falou assim: a partir de hoje eu só como coisa da terra, só legume, aquele negócio todo, e eu não vou me contaminar com o manjar do rei. Mas a comida do rei é boa. Daniel disse: olha, eu não vou me contaminar. Atos capítulo 24, versículo 16, olha o que diz aí. Atos 24, 16. Apóstolo Paulo, ele vai dizer isso para Félix. Ele vai dizer o seguinte: olha, por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa. Diante de quem? De Deus e dos homens. Irmãos, quando a primeira coisa que a gente precisa viver uma vida de integridade é ter uma consciência limpa. A melhor coisa que um homem ou uma mulher pode ter é deitar a sua cabeça e não dever nada para Deus. E se dever, se arrepender e mudar dos seus caminhos e falar: Deus, a minha consciência está limpa. Começar uma vida de integridade, viver uma vida de integridade, é começar a ter uma experiência de ter a consciência limpa. Errou com a esposa? Fala com a esposa. Errou com o marido? Fala com o marido. Errou com Deus? Fala com Deus. Errou no trabalho? Irmão, a melhor coisa, eu aprendi o segredo da vida. Quando alguém pega você fazendo alguma coisa errada, todo mundo quer que você diz não. Não, mas não foi eu. Não, mas... porque aí ele vai descer a lenha. Agora, se pegarem você fazendo uma coisa errada e você sabe que você está errado, você fala assim: olha, me desculpe, eu errei mesmo. Acabou o assunto. Morreu. Olha, você me desculpa, eu errei mesmo, talvez eu entendi errado, talvez eu fiz errado mesmo. Você me desculpa, o que eu tenho que pagar? Acabou, irmão. Quem já passou por isso? Eu já passei. Você chega assim, você fez uma coisa errada, aí você fica planejando: não, mas se eu falar isso, se eu falar aquilo, mas se não, você chega e fala assim: olha, eu errei. O que eu tenho que fazer? Viver uma vida íntegra é começar a viver uma vida de consciência limpa. É o primeiro ponto. Isso tem que partir de nós, irmão. Salmos de número 101. Abre lá.
Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Ou seja, não quero fofoca. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra. Eliminarei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Irmãos, isso é um salmo de Davi. Davi está dizendo o seguinte: olha, a integridade vai partir de mim. Eu vou fazer essas coisas. Eu vou cantar a lealdade. Eu vou tirar de perto de mim tudo aquilo que não é íntegro. Eu não vou habitar com quem não é íntegro, porque isso me faz mal. Não espera um anjo do Senhor aparecer para você. Não espera um pastor revelar um passarinho verde pousar no fio perto da sua casa e dizer assim: olha, seja íntegro, meu querido. Não, parte de você. Sabe, eu, depois que eu conheci a história e a vida dos puritanos de uns 5, 6 anos para cá, irmão, a minha vida mudou. A minha vida foi transformada. Eu já conhecia Jesus, eu já amava Jesus, eu já vivia com Jesus, mas eu vivia de uma forma que eu era obrigado a ser o melhor de todos, que eu tinha que fazer tudo bom. Só que eu aprendi uma coisa: de mim não tem nada bom. É Deus que faz. E a partir do momento que eu comecei a buscar Deus de forma: Deus, habite em mim, trabalhe em mim. Irmãos, talvez o que mais comete pecado entre nós aqui nessa noite é o que vos fala. Mas eu tenho aprendido a viver no Senhor, a ser íntegro, a dizer: Deus, a minha vida tem que ser sua. Não espere a sua esposa mudar. Não espere as pessoas do seu trabalho mudar. Não espere os seus familiares mudar, porque isso não tem nada a ver com os outros. Uma vida íntegra de amor ao Senhor tem a ver com você e Deus. Não é eu e Sayonara. Sayonara, vamos viver uma vida íntegra com Deus? Não. Eu posso combinar com ela uma vida íntegra entre eu e ela, ser inteiro um pelo outro. Mas entre eu e Deus, é eu e Deus, irmão. É eu e Deus. Começa por você. Uma vida com propósito, uma vida de integridade em meio à pressão. E aí são nos momentos mais difíceis, irmãos. São nos momentos mais difíceis que nós precisamos ser íntegros. No momento de pressão. No momento que você está entre escolher qual caminho você deve tomar, e tem um caminho da mentira, que normalmente é o caminho mais fácil. Normalmente o caminho da mentira é o caminho mais fácil. O caminho da integridade é um caminho mais difícil, mas é um caminho que leva à vida. Que leva a viver tudo que Deus tem. Seja íntegro na sua vida profissional. Seja íntegro na sua família. Há muitos anos atrás eu ouvi uma pregação, isso me marcou muito, porque o pregador falou assim: não tem nada a ver com você, viu, Núbia? Mas o pregador falou assim: sabe quando você vai estar servindo a Deus? Você que é dentista, não tem nada a ver com a Núbia, tá? Estou falando aqui porque o pregador falou desse jeito. Eu sei que a Núbia já faz assim. Você que é o dentista, você coloca a melhor massinha, a melhor restauração, não é por causa do seu paciente, é por causa de Deus. Quando você é um mecânico, você aperta aquele parafuso, não é por causa do carro do seu funcionário, do seu cliente, é porque você serve a Deus, porque você é íntegro a Deus.
Sabe, os irmãos aqui que são Uber, quando você estiver carregando alguém, você não vai carregar alguém, andar 20 por hora, 30 por hora, por causa dele, é porque você serve a Deus. Vai manter o carro limpo, não é porque você serve o cliente, porque você quer ele, porque você serve a Deus. Sabe, quando eu subi aqui para preparar uma palavra, às vezes as mais ruins que seja, tem vezes que a gente eleva um nível um pouquinho, fica um pouquinho mais bonita, mas normalmente as palavras são todas ruins. Mas eu vou fazer o meu melhor porque eu faço para Deus. Eu vou estudar, eu vou me aprofundar, porque não é pensando na igreja. Sabe, Carminha, quando você for fazer aquele pão de queijo gostoso, você não vai pensar no cliente voltar, é porque Deus está no seu negócio. O Boi, quando vai fazer coxinha, vocês, quando vão dar aula, e todo mundo aqui, não vou ficar falando profissão de todo mundo, não. O Clésio, quando estiver dirigindo, vai fazer média, não é por causa do seu patrão, é por causa de Deus. E assim vai, irmãos. Ser íntegro é pegar aquilo que você tem e colocar Deus no negócio. Precisamos ser íntegros no nosso negócio. Precisamos ser íntegros na nossa família. Precisamos ser homens de Deus que sabem governar bem a nossa casa. Precisamos ser mulheres íntegras que sabem ser submissa ao marido, mas não submissa como o marido ser o dono, não, mas estar debaixo da mesma missão, estar junto. 1 Timóteo vai falar sobre como deve ser a vida do obreiro, do homem e da mulher de Deus. Efésios 5, se você não sabe como você deve tratar a sua esposa, como você deve tratar o seu marido, como você deve tratar os seus pais, Efésios 5 vai dizer para nós que nós devemos, a forma como devemos ser íntegros em nossas famílias. Íntegros. Sabe, precisamos confiar em Deus. A única coisa que nos vai fazer íntegros verdadeiramente é se confiarmos em Deus. Salmos capítulo 7, volta um pouquinho aí. Salmo 7, versículo de número 8. Davi era muito próximo de Deus, irmão. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Não levante a mão. Mas quem de nós poderia fazer essa oração essa noite? Quem de nós poderia olhar para o Senhor e dizer: Senhor, julga-me conforme a minha integridade? Quem de nós? Talvez oraríamos sim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho sido íntegro na tua presença. Não tem problema, irmãos. Que comece assim. Que comece a oração dizendo: Senhor, eu não tenho sido íntegro, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho sido inteiro na tua presença, eu não tenho sido fiel àquilo que o Senhor me chamou para ser, mas me ajuda a ser íntegro, me ajuda a viver diferente do mundo. Irmão, o mundo vai nos corromper a todo momento, o mundo vai nos chamar para ele a todo momento, mas só que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz para nós: sede santos, porque o seu Deus é santo. Nós precisamos, irmãos, olhar para a nossa história e dizer: Senhor, eu quero ser íntegro. Uma vida com propósito em Deus não passa se não tiver o processo de integridade. Uma vida, todos os homens que tiveram um propósito na Bíblia, não passa. Irmãos, estava vendo uma pregação hoje. Vocês sabem que todo domingo eu sempre estou vendo pregação, né? O meu momento com Deus, eu também participo de culto. Agora domingo pela manhã, então eu chego em casa, enquanto a Sanara está chegando ao almoço,
eu pego uma pregação lá, começo a ver, e o pregador hoje estava falando o seguinte, falando, olha, o mundo hoje ama pagar um coach, ama pagar alguém para te dar instrução para a vida, ama pagar caro para estar sentado, para poder aprender, ganhar dinheiro, para poder fazer tudo. Ele diz o seguinte, olha irmãos, não precisa. Sabedoria e conhecimento está aqui, ó. Se você conhecer a palavra de Deus, se você se entregar à verdade do Senhor, se você aprender o que Deus tem para te ensinar dentro da palavra dele, você não precisa de ninguém te instruindo. Aqui está o nosso, como é que chama? Manual. Aqui está o meu e o seu manual de vida. Para que ficar pagando curso para aprender a ser um homem, uma pessoa melhor, se a Bíblia já ensinou tudo? Sabe, nós precisamos ser santos porque Deus é santo. Todos nós devemos buscar integridade, porque a palavra é muito clara. Nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Jesus, eu não posso servir ao Flávio. Eu não posso, porque Deus ama pessoas íntegras a Ele. Sabe, integridade não é o que você é aqui na igreja. Integridade não é o que você é perto dos outros. Integridade é o que você é quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Isso é ser íntegro. Pastor, então quando você estiver sozinho na sua casa e você tiver a oportunidade de pecar ou de fazer qualquer outra coisa, de maquinar o mal, aí que vai dizer se você é íntegro ou não. Aí que vai dizer se você serve a Deus ou não. Sabe, os resultados da integridade são vários, e eu listei alguns deles aqui. Provérbios, capítulo 9, abre comigo sua Bíblia, seu celular. Eu gosto de papel, irmão, mas não tem jeito de brigar com vocês mais não, pode trazer celular também. É uma luta vencida. Pode usar a Bíblia no celular, pode usar, baixa aí. Mas vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Irmãos, quem anda com integridade é seguro. Quem anda com integridade sabe que Deus é contigo, sabe que Deus vai abençoar, sabe que Deus vai derramar bênçãos sem medidas. Salmos capítulo 41, volta aí, versículo de número 12. Por causa da minha integridade, me sustém e me pões na tua presença para sempre. Quem é íntegro do Senhor leva a presença de Deus. Eu já podia parar por aqui, irmão. Quem anda em integridade com Deus leva a presença de Deus. Eu não sei se todos nós conseguimos ter esse entendimento de quem é Deus, de quem é o Senhor, e ter a presença dele, irmão. Não há dinheiro que compre, não há férias, não há dor, não há choro que compre carregar a presença de Deus. Provérbios 20, versículo 7.
O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Olha, as bênçãos da nossa integridade abençoam as nossas gerações. As bênçãos da nossa integridade abençoam os nossos filhos. Irmãos, os seus filhos serão o que vocês são. Olha, os seus filhos serão o que vocês são. Não culpe. A igreja é o que eu prego, é o que eu sou, é o que os pregadores aqui desse altar ensinam. Por isso que nós temos variadas igrejas, determinados tipos de igreja, porque tem a ver com quem está falando no altar. Então, quando nós somos íntegros na presença de Deus, quando nós estamos em Deus, os nossos filhos são abençoados e viverão uma vida íntegra. Pode ser depois, mais depois, daqui 10, 15 anos, mas o seu filho sempre lembrará de você, servindo a Deus com integridade. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas, meus irmãos. Esse é o desejo de Deus para a nossa história. Que vivamos uma vida íntegra. No meio da pressão, no meio do desafio, dobre o seu joelho no chão, com a mente totalmente no Senhor, e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso viver uma vida segundo a tua graça. O apóstolo Paulo foi maravilhoso quando ele fala com Félix: o que eu faço, o que eu tenho como estilo de vida é ter a mente limpa, sem nenhuma acusação, diante de Deus e diante dos homens. Aí, irmão, eu posso ser perseguido, eu posso descer bala, posso ser socorrido, sair, fugir dos lugares, ficar de balaio, no balaio, não é por causa, no balaio, no cesto. Posso sofrer perseguição, pode navio afundar, posso ser preso, até decapitado, que eu sei que é plano e propósito do Senhor. Amém, meus irmãos? Não existe uma vida com propósito sem integridade no serviço ao Senhor. Não existe. Foi assim com Mardoqueu, foi assim com Abraão, Isaac, Jacó, Mateus, Marcos, Lucas, João, Timóteo, Maria, Priscila, Áquila, Ana, todos os homens da Bíblia, todas as mulheres. Só que esses homens já morreram. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Nós estamos escrevendo a história. Tem noção disso? Nós estamos escrevendo a história. Nenhum homem vivo é lembrado enquanto está vivo. Nenhum homem. Mas quando a gente morrer, as fotos contarão as nossas histórias. Daqui 100 anos, se Jesus não voltar, as nossas fotos estarão guardadas para os nossos irmãos olharem para nós e falar assim: aqui, ó, aos fundadores da igreja, aos fundadores. Nossa, aqui meu bisavô. Homens que serviram a Deus em lavras, homens que honraram o Senhor com suas vidas por onde passaram. Vamos colocar de pé, eu quero orar para a gente poder encerrar. Existe uma forma para sermos íntegros.
segredo da sua vida está nesse versículo que eu vou te falar aqui agora. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É o segredo da vida de todo homem e toda mulher. Tudo que você for fazer, tudo, faça como se fosse para o Senhor, porque do Senhor você vai receber a herança. Amém? Quantos creem que vão receber de Deus a herança? Talvez você pode ser o melhor funcionário, a melhor funcionária, e seu patrão não te valorizar. Mas se você estiver trabalhando para o Senhor, amanhã uma porta ali se abre, conforme a graça e o favor do nosso Deus. Nós temos história aqui na igreja, irmãos, história de homens e mulheres que ralaram. Depois você pede o Alexandre para contar a história, a Andriele para contar a história dela. São pessoas que... Tem mais histórias aqui. O Boi para contar a história, Carmelo, Nado, os irmãos aí para contar a história de como ralaram. Talvez a sua história é uma, de como ralou e foi fiel no pouco, e sobre o muito Deus está te colocando e ainda vai te colocar mais. Vamos orar em nome de Jesus? Quantos entenderam que precisam ser íntegros a Deus? Uma vida com propósito ao Senhor passa pelo processo da integridade. Não mintamos para nós, não vamos mentir para nós. Sem integridade não há vitória no Senhor. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pela vida de Mardoqueu, Daniel, Paulo, homens os quais nós citamos aqui nessa noite, que foram homens íntegros na tua presença. Nos momentos de pressão, de adversidade, viveram a integridade do Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos direcione a viver essa vida com propósito. Queremos, Senhor Deus, em 2024 ser melhores do que os anos que passaram. Queremos melhorar, não queremos competir com ninguém, mas queremos ser melhores do que nós mesmos. Nós queremos ser melhores do que nós mesmos. Então nós te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a ser íntegros, nos ensina a amar o Senhor sobre todas as coisas e a viver segundo a tua graça, amor e favor. Sabemos que tem bênçãos do Senhor, sabemos que tem prosperidade, sabemos que tem santidade, sabemos que tem glórias e graça do Senhor sobre nossas vidas. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe e nos direcione para a honra e glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Quantos vão viver uma vida íntegra? Pense nisso todos os dias da sua vida. Irmãos, mais um recado: nós estamos preparando para fazer batismo, né? Então nós vamos fazer batismo nesse mês agora de março. Então se você ainda não batizou e quer batizar, quer saber como que é isso, nós teremos o curso de batismo. Nós só precisamos pegar os nomes. Então eu preciso que vocês passem os nomes para nós, você que quer batizar, que a gente vai fazer esse batismo agora em março, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor seja abençoada, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor. Muito obrigado, nosso Deus.